Olá, olá, bem-vindos! Essa é mais uma edição do nosso Eleja Cast, onde você tem a oportunidade de conhecer melhor as pessoas que colocam os seus nomes à disposição para um cargo eletivo. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos Henrique. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, pô. Nós vamos falar com o Carlos aqui, que é a primeira vez, né, Carlos? Você está É, colocando o seu nome à disposição. Vamos conhecer um pouco da história do Carlos e vamos ver quais que são as propostas, né, que ele traz para a gente. E afinal de contas, esse é o nosso intuito aqui: é democratizar o acesso às pessoas que estão no pleito. Carlos, de Cacoal mesmo? sim, nasci aqui, nasci em 1984, Então é na- filho da terra. filho da terra. Nasci, me criei, estudei por aqui, me formei nessa cidade, trabalho aqui, sou servidor público da Prefeitura de Cacoal. Que bacana. Sabe, Carlos, tem uma coisa que eu tenho visto desde 2020, é que as pessoas que estão pleiteando, né, principalmente a vereança, são pessoas da terra já, né? Cacoal está nessa maturidade de já pessoas que nasceram aqui disputando os cargos. Nós temos vereadores que são nascidos aqui, o nosso prefeito é nascido aqui, nós temos deputado nascido aqui, e isso pra gente é muito bom, porque a pessoa tá com as raízes aqui e vai trabalhar para cá, apenas para cá, né? Como que você vê esse movimento? Eu acho interessante, né? Porque isso é um amor que a pessoa traz no DNA, né? Uma essência que só quem é nascido aqui conhece a cidade. E eu sou apaixonado por Cacoal, né? E não tenho pretensão nenhuma de sair daqui. E vejo com bons olhos as demais pessoas que se projetam na política, é, nascida na cidade, né? Elas têm uma perspectiva diferente daqueles que migram para cá, né? A gente é de berço, né? Trazemos esse amor no DNA. E a gente quer ver nossa cidade desenvolvida, né? Prospectando e evoluindo muito, né? Exatamente. Então, você falou que nasceu aqui em Cacoal, mas como que foi a época que você nasceu? Você é de berço de ouro? Como que foi a sua infância nessa cidade aqui? Como é que eram as coisas na época de sua infância? Não, eu sou da uma infância pobre, vamos dizer assim, uma infância simples, né? Humilde. Você nasceu com o hospital? Eu nasci na unidade mista de Cacoal. Eu também, né? Que Então legal. nós somos conterrâneos de Que hospital. legal. Gente, hoje é o materno infantil hoje, né? Isso, aham. Hoje é o nosso materno infantil, nós nascemos lá. Legal. Eu nasci lá no CESP, né? Minha mãe, a gente morava no interior da cidade mesmo, bem na zona rural. Meus Uhum. pais são agrícolas, né? Produtores rurais, né? Mexendo com gado, com roça. Na época fazia muita derrubada, né? E a minha vida foi sempre em escolas públicas pequenas, né? E nas zonas rurais, estudando, mas sempre sonhando e com uma projeção maior para mim, né? Uhum. E um determinado momento eu vim para a cidade para me estudar, trabalhar e ter uma guinada na vida, né? Com quantos anos que você veio para a cidade? Eu vim para a cidade com 19 anos. 19 anos. Até meus 19 anos morei estritamente na zona rural. Mas quando você fala morei, morei, trabalhei, vivenciei a lida do campo. Ou você morou de ficar na rede lá, olhando o gado? Como é que foi Não, isso? trabalhava mesmo. Trabalhando mesmo? Trabalhando mesmo. Plantando roça, plantando milho, arroz, feijão. Cheguei a Hum, mexer com café, tirar leite. Café não trabalhei muito com café, mas a gente produziu café também. Tirar leite, acordar cedo, fazer as lidas e ir para a escola. Depois das lidas, depois de tratar das galinhas e tirar leite das vacas, ir para a escola. Cumprir primeiro a obrigação de casa e depois estudar. entendi. E como que foi essa coisa de aos 19 anos vir para a cidade? Você veio para casa de família? Você veio morar sozinho? Como que foi isso? Eu tinha um tio que mora a 5 quilômetros da cidade. Daí eu vim morar com ele. Eu Uhum. vim para trabalhar num posto de combustível, já com emprego arranjado e com um sonho de estudar. Que ali para mim eu já tinha concluído meu ensino médio e desejava estudar, fazer uma faculdade. Então eu vim para Cacoal, que é um polo, naquela época já era, né, um polo estudantil, e vim para a cidade com esse intuito, com esse foco, de estudar morando na casa do meu tio. E aí você veio já para fazer a faculdade em Cacoal, certo? Sim, só E, que eu não fiz ela de início. Quando eu cheguei ah, aqui,
que a gente sonha uma coisa, mas a realidade é outra, né? Comecei a Exato. trabalhar, não consegui me arranjar ali de início, mais ou menos 11 anos depois que eu fui fazer minha faculdade. E como que foi a escolha do curso da faculdade? Eu escolhi o curso de Direito por ser apaixonado por essa área da humanas, né? Gosto muito de contribuir com as pessoas, com a sociedade, e escolhi isso para vendo no curso de Direito um esclarecedor, trazendo coisas notáveis para as pessoas, né? Que às vezes a gente tem muitas pessoas, principalmente do meio que eu vim, pessoas simples que às vezes não conhecem direitos básicos, né? E a Uhum. gente poder compartilhar isso hoje, alguns anos depois, já com minha faculdade concluída, de vez em quando alguém me liga, hein, eu tenho esse direito, vê para mim isso, previdenciário ou qualquer outra forma. Sempre eu estou tentando elucidar isso, trazendo da melhor forma possível para eles, usando a minha faculdade em prol, principalmente dos meus familiares, né? Entendi. Depois do posto de gasolina, que mais que você trabalhou? Eu saí do posto de gasolina diretamente para a prefeitura. Hum. Eu fui aprovado no concurso de 2013, concurso feito pela FUNCAB, mas fui convocado em 2017. Fui Ah, eu pro- entrei nesse 2013 também. Eu entrei no Cabos na época, só que aí não quis ficar. não quis- Aí você entrou em 2017. 2017. Fiz o concurso para motorista na época. Uhum. Para mim foi assim, um presente de Deus esse concurso para mim, porque eu não tinha intenção de fazer esse concurso. Eu estava bem no posto, eu era gerente do posto, tinha um salário bom e fui fazer esse concurso pela minha esposa, que ela foi fazer, né? Ah, vamos também. E só que eu estava com um filho pequeno. Eu tinha um Uhum. filho na época, de 3 anos de idade. E eu falei, você pode fazer a sua prova tranquila e eu vou fazer a minha correndo e volto para casa. Fui lá e o tempo mínimo que podia ficar em sala, fiz, voltei para casa e Uhum. fui aprovado em 12º lugar do Nossa, que concurso. bacana. Em 2017, me convocaram e estou hoje muito feliz de fazer parte do quadro Servidores Municipais da Prefeitura, contribuindo com essa cidade. Sou um servidor da Secretaria de Obras, gosto Uhum. muito do que faço e tenho boas amizades ali e com a sociedade, com toda a população. A gente procura contribuir e levar o melhor serviço que está ao nosso alcance para essa população tão amável. E você sendo aprovado, você foi direto para a Secretaria de Obras? Não, eu fui convocado para a Secretaria de Educação. Na época chegou um lote grande de ônibus e eles tinham uma demanda de motoristas. E Uhum. aí me chamaram e eu fui trabalhar na Secretaria de Educação. E até peculiar isso, porque eu acordava 4 horas da manhã para Nossa, ir pegar o ônibus e descer lá no final da linha 13. Foi um ano de muita chuva. Para quem conhece a linha, uma linha sim, muito lisa. Passei alguns perrengues. imagino. Vinha, saía de Cacoal, ia ao final da linha, lá na aldeia, manobrava o ônibus e voltava para a escola João de Deus. A Sim, linha, João de Deus Simplício, isso, lá na linha na 14. 14, Isso, Divinópolis ali. isso. Conheço aquele E povo fiquei ali. nesse trajeto 40 dias. Aí depois eles organizaram melhor o A transporte. logística, né? Aham, e eu voltei para a cidade. Aí fui na educação até mês de agosto de 2017. E aí me convocaram para ir para obras, me chamaram, um convite Uhum. do deputado Cirone, Deiró, falou, eu preciso ser lá na Secretaria de Obras. Fui lá trabalhar na Secretaria de Obras. E nessa época da Secretaria de Obras, já tinha concluído a faculdade, estava Tava cursando, cursando. estava cursando. Justamente eu saí do posto de combustível, porque o posto de combustível me tomava um pouco mais de tempo, Uhum. justamente para ir para a prefeitura, para ter um pouco mais de tempo para me estudar, né? Que a prefeitura eu tinha um horário a cumprir. No posto, por ser gerente, é 24 horas à 24 disposição. horas. E isso me desgastava um pouco, né? Daí eu saí justamente do posto, justamente para a prefeitura, com essa visão. Entendi. E nessa trajetória toda de posto, de Secretaria de Educação, de Secretaria de Obras, a vida do funcionário público, ela tende a ser algo mais tranquilo devido às garantias constitucionais e tudo. E da onde veio esse negócio de se candidatar, de colocar o nome à disposição aí da população? Rapaz, isso é uma ideia extremamente orgânica, bem natural. Isso aí é uma roda de conversa que começou mais ou menos há um ano atrás, mais ou menos. Certo. Alguns amigos ali, inclusive eu participando, né? Nós precisamos participar ativamente da política, por algumas inquietações e alguns desejos que a gente tinha no nosso coração. Aquela Uhum. conversa
antes trabalho, pós-trabalho. A gente Certo. conversava A ali, resenha a mesmo, né? resenha ali, e falava, vamos participar. E eu dando maior gás, vamos participar, vamos participar. Quem vai ser o nome? Quem vai ser o nome? Quem precisa do nome? Não, vamos trabalhar isso. No momento certo a gente escolhe o nome. Aí quando Uhum. foi o começo desse ano, chegaram para mim, meus colegas, e falaram, eu acho que o nome mais adequado para enfrentar essa demanda é você. Eu falei, Uhum. rapaz, preciso conversar com a minha esposa, preciso do aval dela e algumas outras pessoas. Daí conversei com a minha esposa abraçou a causa, falei, já que estão te mencionando, certamente estão vendo alguma coisa aí, algum potencial em você. Então me Uhum. escolheram, daí voltei e dei a resposta para eles que aceitaria e com a condição que eles me ajudassem nessa caminhada, porque não é fácil, né? A gente precisa agregar muitas pessoas para que isso seja possível, né? Uhum. Então eles estão aí comigo caminhando, ombreando comigo nesse projeto. Então, literalmente, você foi convocado para essa disputa. Sim, exatamente. Poxa, mas quando acontece esse movimento, dá assim, Carlos, uma abertura maior de coração, uma gratidão, porque foi quase que por aclamação. Alguém te convida a participar, não é aquela coisa de você ir lá e brigar e querer entrar e insistir Tipo, alguém chega. Gente, vamos lá, alguém te trouxe isso. Te dá uma tranquilidade maior Sim, eu fiquei mais tranquilo em questão de ter um apoio já, ter um né? apoio. Mas é uma responsabilidade maior, né? Você devolver para eles alguma coisa que eles estão te projetando sobre você, né? Então você tem que dar o seu melhor para que eles recebam aquilo que eles projetaram em você, né? Entendi. E partindo dessas expectativas que eles criam e projetam em você, o que que hoje o Carlos Henrique, numa possível vereança, viria a somar com o povo cacoalense? Como eu sou o servidor da obra hoje, né? O meu foco maior é a infraestrutura urbana. Eu acho que a nossa cidade, tá muito boa, extremamente boa. Pô, a- foi muito bem estruturada a questão de pavimentação. Temos boas ruas e avenidas, muito bem cuidada, muito bem com manutenção adequadas. Mas a gente pode fazer mais. Eu acredito que o nosso trânsito, por exemplo, a gente precisa de ciclovias. Que Hum, grandes cidades aí, cidades vizinhas, pequenas, grandes e pequenas cidades já têm uma estrutura de ciclovias que a gente não contempla na nossa cidade. Eu acho que vai ser uma bandeira que eu vou tentar defender ali com muito afinco. uhum. Porque eu não falei lá no começo, mas quando eu vim morar na casa do meu tio, ele morava a 5 quilômetros da cidade. Meus pais moravam mais longe, meu tio morava a 5 quilômetros. Eu andava todos os dias, mais ou menos 11 quilômetros de De bicicleta bicicleta. para vir para trabalhar. E voltava 9 horas da noite. E não tem ciclovia. Até hoje não tem ciclovia, que é o caminho indo para o Riozinho, Uhum. que perto da antiga Lavrama. Então, para mim, vir cedinho e voltar à noite, muito É perigoso, muito perigoso. entendeu? A gente precisa, então, delimitar ciclovias, ciclofaixas, né? Para que o ciclista, não só no momento de lazer, mas no seu trabalho, no seu meio de transporte, ele tenha como uma mobilidade mesmo, com segurança, né? E demais coisas que a gente precisa fazer. Eu acho que as nossas, esses asfaltos novos que está sendo feito aí, a exemplo ali do anel viário com a Malaquita, é um cruzamento que é muito perigoso. A gente precisa implantar ali uma rotatória, porque não basta quebra-mola. Quebra-mola é bom, atende ali a demanda instantânea, mas a gente precisa pensar que o trânsito precisa fluir. A pessoa precisa se locomover com facilidade. Mas estruturar uma rotatória bem organizada, bem feita, não uma coisa feita de qualquer modo, para que o cacoalense consiga sair e voltar para casa em segurança e Uhum. com o menor tempo possível. Alguém que mora aqui no Greenville consiga descer ao centro no menor tempo possível, mas sem pôr em risco a vida dele ou a vida dos demais usuários das vias, né? Exatamente. E para você, Carlos, qual que é a importância de ter lá no Palácio Catarino Cardoso um representante que seja funcionário de carreira do município? Para mim, eu acho que é o conhecimento técnico, pelo que a gente vive e vivencia no nosso trabalho. Uhum. Eu trabalhei bastante tempo no tapa-buraco, vamos dizer assim, na pavimentação asfáltica, e sei que isso é uma área que a gente precisa cuidar muito, zelar, para que não deixe a nossa cidade, como em outros momentos já teve, cheias de buraco.
né? Uhum. Isso é saúde, é uma questão de segurança no trânsito, é uma questão que atinge toda a sociedade, né? Então a gente precisa evoluir na questão de pavimentos, mas manter os pavimentos já existentes. E esse conhecimento técnico, só quem já trabalhou, quem vive, sabe o que é necessário para produzir um asfalto, o que é necessário até chegar naquela camada asfáltica ali que a gente vê tão bonitinha, né? A gente precisa Uhum. de dreno, a gente precisa de rede fluvial, a gente precisa de cascalho, e isso quem vivencia isso conhece as técnicas e conhece a estrutura que é necessária para desenvolver isso, né? Certo. E o que que o funcionalismo público pode esperar da atuação do Carlos numa possível vereança? Então, eu sou um defensor da valorização do servidor. Não valorização não plenamente pecuniária, né? Mas uma valorização da estrutura dele. O servidor precisa ter um equipamento bom para trabalhar, Sim. porque faz parte dos serviços públicos a gente entregar um bom serviço, um serviço de qualidade. A gente precisa de boas máquinas, né? A Secretaria de Obras, graças a Deus, ela contempla um parque de máquinas excelente. Mas a gente precisa manter isso, precisa evoluir. A gente precisa de máquinas que façam o melhor para a sociedade com o menor tempo possível. É possível. Hoje a gente tem um caminhão varredeiro, isso é um sonho. O caminhão sai varrendo a rua, recolhendo as folhas que caem das árvores, que demandaria aí pelo menos 20 pessoas, talvez não faria o serviço dele. Nós Uhum. temos hoje mini carregadeira, que isso é uma realidade recém, não tem muito tempo que tem lá. Mini carregadeira que elas possuem alguns implementos, fresa, concha, que facilitam muito o serviço da população, dos servidores. Que Entendi. isso converte em benefício para a população. Então a gente Sim. precisa pensar em valorização salarial, mas precisa pensar também em valorização das estruturas, né? A gente precisa inovar nossas estruturas para que os nossos servidores se sintam motivados e a sociedade receba um serviço de qualidade. Hoje nós temos só uma cadeira lá, né, do funcionalismo público, né? Exatamente. Só uma cadeira. Uhum. Não dá nem 10%. Não. Ou seja, se a gente for calcular a quantidade de colaboradores, diretos e indiretos, junto com suas famílias, no funcionalismo público municipal, a gente vê que é muito pouco você ter 10%, não ter 10% de representatividade, Sim. né, para o funcionalismo público. E eu acho que é um levante, né, porque tem várias pessoas que fazem parte do quadro que se colocaram à disposição, né? Sim. Talvez até mesmo vendo essa lacuna que está aberta aí. Porque de repente vem pessoas que não conhecem o funcionamento tanto do serviço quanto o funcionamento de toda a grade, né, do funcionário público e dificilmente vai lutar pela categoria, né? E a gente vê que quando o funcionário não está contente, o serviço não sai, Sim. né? Isso em qualquer local, na prefeitura não é diferente, né? Como que é hoje, Carlos, a sua vida pessoal? Você trabalha só na prefeitura? Você é de alguma igreja? Você tem filho? Conta pra nós um pouco do Carlos atual. Então, eu sou cristão, sou da igreja Avivamento Bíblico, né? Que é Hum, ali na Duque de Caxias, com Belo Horizonte. certo. Recentemente inaugurou um aqui no Greenville. Sou diácono da igreja, participo ativamente da igreja, gosto de me sentir parte da igreja. E sou pai de família, sou casado com a professora Dayana, que dá aula na Escola Rodolfo. Sou pai do Guilherme, que hoje eu lancei ele na carreira de barbeiro, né? Ah, é? Ele Que queria legal. trabalhar, tem 15 anos agora, né? Queria trabalhar, eu falei, eu vou pagar um curso de cabeleireiro para você e você vai começar sua vida também, né? Eu comecei, por ser da zona rural, no sítio, a gente começa a trabalhar desde pequenininho. Sim. Com 5 anos de idade, minha mãe já levava para roça, entendeu? Então, meu filho também, hoje, coloquei ele também para trabalhar com 15 anos como cabeleireiro. Não, gente, olha, é só cortar o cabelo da família e dos primos, tá? É só de brincadeirinha, viu? Ninguém tá, não é trabalho infantil aqui não, viu? Vamos deixar claro que tem gente que implica com tudo hoje em Sim, dia, né? Tem um sim. politicamente correto aí que eu falar pra você, que pensam diferente da gente, né? Sim. Que E bacana. Só tem ele de filho? só ele, só o Guilherme, Só o só. Guilherme. Poxa, que bacana. Também sou advogado, faço alguns trabalhos, principalmente para a família, advogo principalmente para a família, né? Em regra pro bono, mas tudo bem. Mas ainda faço uns trabalhos
remunerado. E dentro do direito, qual área que você gosta, assim, de trabalhar? Eu gosto muito do direito previdenciário, direito do Hum. trabalho, né? E com foco no trabalhador mesmo, né? A qualidade de vida do trabalhador. É impressão minha ou o direito muda e tudo, mas o direito do trabalho, toda semana tem uma novidade, tem um detalhezinho, tem uma virgulazinha, tem um cálculo a mais, um cálculo a menos. É complicado de acompanhar, né? É bem assim. Tem uma jurisprudência, tem uma OJ, sempre tem alguma coisa nova lá que você tem que estar se atualizando, né? E às vezes a pessoa pensa, eu vou pro curso de direito que eu não gosto de matemática e tudo. Ele cai no direito do trabalho e tá enrolado, né? Porque Cálculo, é cálculo em cima de cálculo, né? sim, planilha em cima de planilha. Nossa. E você gosta dessa coisa também de cálculo? Não muito. Eu já fui pro direito para fugir dessa matemática, mas não teve jeito. Tem um momento que você tem que fazê-la. Mas a gente vai pra faculdade pensando, não vai ter matemática. Chega lá, segundo semestre, estatística. Aí É, você, caramba! Não tem como fugir. E você acha, Carlos, que tanto a experiência como funcionário público, como também de gestor, e a formação em direito, ela te ajuda nas proposituras de leis ou de indicações na Câmara Municipal? sim, com certeza. Acho que cada pincelada da minha vida aí, ponto da minha vida vai contribuir muito com a nossa cidade. Eu, como gerente de posto, trabalhando diretamente no comércio, trabalhei naquele posto da 7 de setembro, que hoje é Posto Soberano 5, na época era Posto Avenida, via como é a demanda de estacionamento ali. A gente precisa criar um mecanismo ali para abrir mais vagas para estacionamento. Cacoal é um shopping aberto. Cacoal é uma cidade que vende, É a comercializa. efervescência de Sim, gente. vem gente de todo quanto é lugar. Quando eu trabalhava no posto, de onde você é? Ah, sou de Espigão, sou de Rolim, sou de Pimenta Bueno, sou de Costa Marque. Vem gente de todos os lugares para Cacoal, para comprar, para consumir, para estudar, para fazer um tratamento médico. A gente precisa dar uma estrutura para essas pessoas que aqui estão chegando, né? Que quando ela não se sinta incomodada ou não encontre um lugar para estacionar seu carro para fazer seus negócios, né? Os Uhum. comerciantes que a Cacoal merece e as pessoas que vêm para cá comerciar, fazer os seus comércios, né, também merecem, né? Os consumidores, né? E pensando, né, nesse sentido, do trânsito, da locomoção, como que você pensa a ideia da ciclofaixa e essa ideia de estacionamento, de trazer mais estacionamento, juntando tudo isso com a questão da preservação, por exemplo, da questão das árvores, do meio ambiente, porque nós temos esse privilégio de termos canteiros arborizados, né? Sim. Como que você pensa isso? Então, tem que ser feito um estudo, eu acho, de forma muito responsável, né? Uhum. A gente precisa. Eu acho que dá para otimizar o estacionamento na parte das calçadas. Nossas calçadas ali do centro, em grande parte delas, são muito grandes, né? Não há Sim. necessidade da estrutura toda de calçada que a gente tem ali. Então, a gente pode diminuir a calçada e criar estacionamentos, né? Uhum. Em relação às ciclofaixas, a gente precisa conectar a cidade. A gente não precisa fazer ciclofaixas em todas as ruas e avenidas, mas a Sim. gente precisa fazer um ponto, ligando a cidade de um lugar ao outro, que o ciclista chega naquele lugar e fala, aqui eu tô seguro, aqui eu tô Exato. tranquilo. Eu saio do Greenville e vou ao centro da cidade, ou saio do centro da cidade e vou até o bairro Paineiras, tranquilo, que eu tenho um local que eu posso me locomover, que vou ser resguardado pela legislação. Exatamente. E você acha que estando lá, melhora o diálogo entre executivo e legislativo, principalmente pelo fato de estar dentro de uma secretaria, que é uma secretaria de execução, né? Sim, Porque a obras ela vai executar querendo ou não, se você for numa sessão da Câmara, mais da metade das indicações que vem de lá vão ser para serviços dentro da Secretaria de Obras, né? Você pode ver que as indicações, a maioria é de execução da Secretaria de Obras. E em estando lá e conhecendo os caminhos, isso melhora? sim, com certeza. Por saber a realidade, tá? Da estrutura necessária, com certeza a gente precisa vestir a camisa, precisa ter um diálogo responsivo. A gente precisa Uhum. ter argumentos, né, para convencer os demais vereadores e também a apreciar as demandas que vêm do executivo, né, para que a gente entregue à sociedade o melhor.
a gente consiga evoluir, que a nossa cidade se torne uma cidade com infraestrutura invejável, né, para as demais cidades ao redor, né? Exatamente. Uma das coisas, Carlos, que acontece com nós seres humanos é que nós apreciamos a mudança quando ela é boa, apreciamos ela no momento que ela acontece, e depois, por ela já passar a ser uma realidade, nós esquecemos da benfeitoria que ela traz para nós. E também por passar lá todo dia. É igual, por exemplo, você vê seu filho todo dia, você não percebe que ele cresce. Se você pegar uma foto dele de 2 anos atrás, você vai lá, caramba, como cresceu? Por quê? Sim. Efeito comparativo. Você compara há 2 anos atrás, compara agora e fala, poxa, meu filho cresceu muito. E quem não vê ele, nota que ele cresceu porque não viu ele sempre. Consegue fazer a comparação. Eu queria fazer contigo aqui um exercício comparativo igual a esse, no sentido de que, como a gente acostuma com as coisas boas, vamos relembrar aqui nesses últimos 4 anos ah, quais foram algumas obras e melhorias que mudaram o cenário em Cacoal, algo lá da Secretaria de Obras que realmente era algo que foi muito bom e agora passou a ser normal, mas talvez a gente esqueça. Uhum. Você tem como rememorar aí pra gente? Sim, sim. Eu acho que os asfaltos que a gente. É o principal, né? É rua, as avenidas Jucimeires, né? Nossa. Que era ali, talvez há 5 anos atrás, eu não vou precisar exatamente a data, mas talvez há 5 anos atrás, era uma rua bem acabada, vamos dizer Era meio assim. torta assim também, né? Bem acabada. Hoje, com o pavimento lá, as pessoas nem lembram como era aquilo, né? E Exato. precisamos fazer mais por Cacoal. A rua rural, né? Que é uma rua do Teixeira, é uma rua de ligação. A gente tem que Nossa. priorizar essas ruas de ligação, né? Exato. A rua Anel Viário, eu me lembro que eu passo por ela para ir para casa do meu pai, né? Primeiro pegou, era uma ponte que era uns toquinhos de madeira. Agora tem uma ponte larga. Esse dia eu Sim. passei lá, eu nem vi que era ponte, de tão larga que é. E agora que tem um asfalto, aí eu acostumei a passar pelo asfalto, aí esse dia eu tava pensando, caramba, eu dava a volta porque vinha aqui de moto, era muita poeira, e eu não passava na Anel Viário por causa da poeira. Agora tá tudo asfaltado. Toda Só que a asfaltada. gente acostuma, né? E aquela galeria lá, eu ajudei a fazer o aterro. Aquela galeria ela foi feita em tempo recorde. Até na atual gestão do prefeito, ele enaltece isso, né? Em 45 dias foi feita aquela galeria. E nós concluímos o aterro. Agora foi licitado o asfalto, teve alguns percalços, mas o asfalto está lá entregue para a população usar. E eu acho que precisa ampliar mais, né? A gente precisa chegar aqui Uhum. na linha 6 com asfalto, né? E creio que Sim. vai chegar muito em breve. E abria uma segunda via ali do lado perto da Escola Rodolfo, né? Uhum. E criar as rotatórias que a gente precisa ali na Avenida Primavera, Avenida Malaquita, né? E em outros pontos, para que a gente, os cacoalenses usem essas vias com segurança e usem da melhor forma possível, né? Com responsabilidade, né? Que a gente também não tem como tirar a responsabilidade do motorista, que perto de uma escola o cara tem que andar 30 km por hora, né? E eu vejo Exato. ali pessoa passando a 100 km por hora, né? Porque tem um asfalto novo, né? Verdade. Eu citei esse exemplo, Carlos, porque lá no começo você falou que uma das suas bandeiras seria principalmente a infraestrutura. Sim, Nós temos um grande problema com infraestrutura. Quando a gente fala de público, de serviço público, por quê? Porque a infraestrutura, ela é cara e sim, muitas vezes ela é invisível. sim, E aí não dá voto. Então as pessoas acabam fazendo paliativos e não uma infraestrutura. Por exemplo, eu me lembro que foi feito, eu não sei se é um serviço de drenagem, como é que é o nome do serviço que foi feito nessa rua aí, na Anel Viário, que ficou um monte de tempo lá, a máquina cavucando e tirando, ficou uns 6, 8 meses lá. E assim, é um serviço que é caro, é sim, muito serviço, é necessário para ficar bom, só que ninguém vê porque tem embaixo da terra. sim. É escondido da infraestrutura e não dá volta, né? É, quem passou e viu o que foi feito, né? Mas ele vai Exato. esquecer com o tempo. Mas ali foi um trabalho de drenagem, né? De água fluvial. Foi feito toda uma galeria, toda uma ligação de rede de tubos, né? De manilhas de concreto, para que a água da chuva caia ali, escorra e não cause transtorno para quem mora ali ou para quem vai passar por ali. Isso é necessário. Não dá para fazer eu chegar ali só jogar o cascalho e jogar o asfalto por cima. Tem que fazer todo um estudo e ver o que é necessário e que a população que ela quer, o que interessa para ela é o chão preto, é o asfalto. O que tem Exato. por baixo ela não vai lembrar o que tem, né? Mas é muito caro mesmo e precisa defender que a gente tenhamos um asfalto de qualidade, umas ruas com qualidade, para que isso dure aí 50 anos, 100 anos, né?
que fique para as gerações vindouras aí, né? Exatamente. E eu digo, é um desafio mexer com infraestrutura, justamente Sim, por isso, né? Porque a base que tem que ser feita, ela é a base muito cara, no sentido de demandar serviço e material, e é algo que, por exemplo, como é que você vai tirar foto subsolo para usar na campanha? não tem como, Não né? tem como, né? Aí muitas vezes algumas pessoas abdicam para outras coisas que dão mais visibilidade, né? Sim. E você está pronto para topar esse desafio realmente da infraestrutura, mesmo não aparecendo assim? Sim, com certeza. Uma bandeira minha, porque eu vivencio isso, trabalho isso com isso há 7 anos. Eu entrei em 2017 na prefeitura, vivencio isso todo momento e vejo a felicidade das pessoas quando o asfalto chega na casa delas. Não vai Uhum, ter poeira, vai poder transitar de uma melhor forma. O carro dela, quando tapa o buraco lá, não vai ficar batendo no buraco para estragar uma roda. Então, a infraestrutura é a base de tudo. Para ter uma saúde de qualidade, a gente precisa de ruas e avenidas bem pavimentadas. As escolas, eu, quando entrei na época chuvosa, com as linhas extremamente ruins, sofri muito dirigindo ônibus. Por isso a gente precisa ter toda uma estrutura para que isso não desgaste nem os veículos dos nossos cacoalenses e nem os veículos públicos também, que tem que fazer a locomoção aí dos alunos, né? uhum. E pensando nessa questão da infraestrutura, eu não sei, eu creio que sempre tem, porque muitas vezes eu vejo, principalmente o pessoal do roço, com esse tipo de situação. Queria saber o que que o Carlos pensa quando a gente fala que é o que mais moderno tem na administração pública, que são as parcerias públicos-privadas Sim. e parcerias com instituições, por exemplo, com pessoas, com os reeducandos, com os apenados. O que que você pensa desse tipo de parceria? De, às vezes, tudo dentro da lei fiscalizado, alguma parceria privada de material com mão de obra pública e algo parecido? Essas parcerias que estão fazendo as coisas acontecer, o que que você pensa disso? Eu acho extremamente importante a gente ter essas parcerias, né? Com as pessoas apenadas, por exemplo, né? São os reeducandos. Uhum, A Secretaria de Obra usa esse serviço e tem uns bons prestadores de serviço lá nesse meio, né? Que faz a limpeza urbana, né? E ajuda ali na construção de tubos de concreto, alguns artefatos de concreto, eles estão lá produzindo. E é importante usar isso. E as parcerias público-privada também é importante. Eu acho que pensar a longo prazo, talvez a prefeitura de Cacoal não precisa pagar aluguel. Hoje a gente paga aluguel de alguns prédios, né? A gente pode fazer parcerias para que muitos empresários que têm capital construir seus prédios e alugar para a prefeitura por um determinado tempo e esse prédio posteriormente ser convertido para um patrimônio público, né? uhum, que bacana. E é interessante quando a gente fala dos reeducandos, porque é bom para a prefeitura, que de certa maneira tem uma economia financeira, é bom para os reeducandos, né, que estão, às vezes, até aprendendo um ofício para seguir, né, e também tem os benefícios lá de diminuição de pena e assim por diante, e bom para a sociedade, que vai ter reeducandos que vão sair de lá com uma mentalidade um pouco diferente, né, do trabalho, de realmente ter um novo posicionamento de vida, né. Isso é bastante interessante. Ah, Desde que você entrou lá, já tinha esses projetos com Reeducando, já tinha essas Sim, sim. parcerias? Hoje ele está mais fomentado, né? Mas tinha, mas era bem, sim, pouco, né? Hoje ele está mais fomentado, tem bastante reeducando trabalhando lá. E vejo isso com bons olhos, porque o intuito da pena é ressocializar. Exato. Se você colocar uma pessoa dentro de uma gaiola, de uma jaula, me desculpe a expressão, né? Mas dentro de uma jaula, ela não vai ressocializar. É Uhum. importante que ela venha para o meio da rua e trabalhe, veja o progresso, né? Veja o quanto ela está contribuindo. Eu trabalho com eles, volta e meia eu tô com eles e vejo o quanto eles contribuem para a cidade, entendeu? Na Uhum. limpeza, na manutenção das vias. Isso é importante, entendeu? E eles sentem felizes que tiraram eles das celas e estão hoje na rua trabalhando. Tem muitos que anseiam por esse momento, né? Para trabalhar na rua, ver o Exato. sol, né? É interessante que agora eu vou apertar um pouco, tá? Tá. Quando a gente fala de estrutura, infraestrutura, é uma coisa que é comum aqui no estado de Rondônia, eu acho que quase praticamente todas as cidades. Quando a gente fala de infraestrutura municipal, uma das primeiras coisas que vem na cabeça de todo mundo é rodoviária, terminal rodoviário.
né? Que ou ultrapassado, ou velho, sem manutenção. Alguns estão cedidos, outros estão sobre a administração pública. Qual que é o seu pensamento para resolver esse problema que eu creio que todo rondoniense está enfrentando isso? Porto Velho agora finalmente está construindo um novo terminal, então ele tá naquela bagunça de local temporário e assim por diante. Qual que é o pensamento que você tem disso? Eu acho que tem que ser entregue um serviço de qualidade para a população. A população merece. Primeiro tem que ver se existe um recurso suficiente. Cacoal Certo. tem um recurso aí já destacado para se construir, né? Mas em muitos lugares não. Mas se não houver o recurso, é igual eu falei, parceria público-privada. Passa para uma empresa administrar isso por um determinado tempo e construa isso, entregue isso à sociedade. A sociedade merece ter um serviço de qualidade, né? Um pagador de impostos, ele quer ver o seu imposto sendo convertido em algum benefício. Não é que talvez não existe aquele o pagamos muito imposto, às vezes é o que temos recebido é pouco, né? Exato. Precisa haver um sincronismo nisso, né? Certo. E como que você pensa o fomento à economia, eu vou dizer economia básica mesmo, como, por exemplo, você tem e a infraestrutura ela vai diretamente influenciar nisso, por exemplo, o feirão do produtor é uma infraestrutura que está sendo reformada agora, e é uma infraestrutura que fomenta o comércio, fomenta a movimentação financeira e também a agricultura familiar e diversas outras situações. Como que você pensa esse tipo de fomento através da prefeitura? Eu acho que a prefeitura tem que ser parceira dos produtores rurais, principalmente a agricultura familiar, né? Que eles não têm um suporte técnico. A prefeitura precisa entregar um suporte técnico para eles, para que eles tragam os seus produtos para isso e vendam na nossa cidade, para que a população consuma um produto de qualidade, né? Uhum, Temos muitas pessoas trabalhadoras na nossa zona rural. Cacoal é uma cidade, a agroindústria é pujante. A gente precisa ver o que eles precisam, né? E atender a peculiaridade de cada um. Entendeu? Se está no ramo de hortaliça, o que, que vocês precisam? Vocês precisam de um adubo, precisam de um crédito? A prefeitura tem que estar atento a isso. A gente uhum, precisa melhorar esse feirão que está ali sendo reestruturado. Isso é uhum, importante, o local para eles expor seus produtos e atender os cacoalenses. Mas é importante também a gente ir na propriedade e atender com técnicas, com inovações tecnológicas e um amparo de alguma ferramenta que eles precisem, né? sim. Até porque a gente fala muito de agricultura familiar e é interessante, é bom para o sustento, só que a ideia também não é ficar só na agricultura familiar, é que ela cresça, né, um pouco para uma situação agrícola um pouco mais industrializada, né? Porque não é só a gente pegar e dar o produto apenas sem nenhum tipo de benefício ou apenas vender aqui. É possibilitar que vire literalmente pequenas agroindústrias, né? O fomento seja para na embalagem, na conservação e assim por diante, para que eles possam ter essa saída, né? Para que não seja, por exemplo, o pequeno produtor tem para vender o quê? Feira e um ou outro consegue entregar no mercado. Tá aí o resto. Aí desanima a plantar, né? Enquanto de repente você tem lá um paulistano, um mineiro que é doido para ter, para consumir um produto que a gente produz aqui. Sim. E eu acho que a prefeitura tem dispositivos para isso, né? Sim, a gente precisa. A gente tem bons exemplos, né? Tem o Café Dom Bento, Alimentos da Hora, da linha 10 e Sim. outros aí que dão certo, né? E o que a gente precisa é dar esse amparo mesmo, conectar o pequeno produtor e permitir que ele se expanda, né? Que ele cresça, que evolua com a sua mercadoria, né? Aquilo que ele já tem, ele produzir em grande escala e vender aquilo que ele tem, né? Vender para os nossos municípios ao redor, quem sabe até para fora do estado, né? Em uma prospecção grande, né? Uhum. Você comentou uma coisa aqui que eu acho muito importante e que muitas vezes as pessoas reclamam e o poder público acaba, muitas vezes por omissão, deixando que outros órgãos assumam isso, e muitas vezes quem acaba assumindo isso são as igrejas.
e talvez falta um pouco de parceria. A boa e velha que nós falamos, parceria público-privado. Você acha que tem como, né, a nível municipal, abrir parcerias, por exemplo, com centros de reabilitação para usuários, algum trabalho desse tipo? Tem como fomentar isso com algum tipo de parceria via prefeitura? Sim, eu acho que é importante a prefeitura participar ativamente, né? Pessoas em situação de rua, né? Que a gente possa reinserir essas pessoas numa vida sociável. Que às vezes o que falta nessas pessoas é um amparo, né? A gente retirar essa pessoa em situação de rua e criar ali um abrigo, dar uma, fazer ele ressignificar a vida dele. Porque às vezes ele está desiludido por alguma questão familiar, um Sim, atrito familiar. O que ele precisa no momento ali é levar ele para um abrigo e dar para ele uma oportunidade dele ressignificar a vida dele e poder se inserir no mercado de trabalho. Às vezes, se você conversa com um morador de rua, tem profissionais ali, tem pintor, tem mecânico que está em situação de exatamente. rua, não porque ele quer, porque ele foi emergindo naquela situação e não consegue mais sair. A gente precisa de um apoio. A prefeitura tem como fomentar isso, trazer isso com um apoio psicológico, com um abrigo, né? Uma Uhum, parceria com o centro de recuperação. A minha igreja tem um centro de recuperação, uhum, que é o Abisai. A gente ressocializa bastante jovens ali. E temos lá pessoas que hoje, que se ressocializam lá, hoje são médicos. Entendeu? uhum. Uma pessoa que estava na rua, largado, hoje é médico. Entendeu? Então é possível a pessoa ressignificar a sua vida, se Exatamente. ressocializar. E é interessante quando a gente tem pessoas como você na política e dispostos a realmente encarar isso, porque a gente vê que é alguém de mente aberta e que está aberto ao diálogo. Sim. Porque muitas vezes a gente abre um diálogo desse, a pessoa, mexer com a igreja não. Mexer com drogado não. Mexer com mendigo não. E muitas vezes não abre nem o diálogo, né? E a gente vê que, poxa, esse lugar que a pessoa está ocupando é um lugar onde ela tem que abrir o diálogo para essas situações, né? E me deixa contente, até como cacoalense, ver que esse novo despertar que está tendo na política, como eu falei, não só de quem nasceu em Cacoal, mas eu noto também que nesse pleito, ah, me parece que tem menos aventureiros. Me parece que a qualidade dos candidatos está muito maior. Eu não sei se você notou isso, porque você vê pouca gente que está ali de aventura. Você vê muita gente que você chega para conversar, a pessoa sabe o que o vereador faz, a pessoa sabe o que faria se for eleito, a pessoa tem uma noção de tudo. E isso é muito bom. É muito bom saber que a gente está tendo a possibilidade de escolher com qualidade melhor de candidatos, né? E isso faz bem para a gente ter essa tranquilidade. Você sente como sendo uma parte desse sangue novo aparecendo na política Sim, caqualense? com certeza. Sou tão de sangue novo porque nem filiação partidária tinha, né? Não tinha, Literalmente? não Que tinha. Este legal. ano me filiei ao partido e tô aí com todo o gás, sempre acreditei na política. Uhum, A gente tem às vezes os dissabores na política, pessoas que ultrajam a política, né? Mas a política é uma ferramenta transformadora. Sem política, a gente não consegue organizar uma sociedade. A gente não exato. faz políticas públicas. Então, ela é o pavimento de tudo o que vai acontecer na sociedade. Então, a gente precisa. São quase 70 mil eleitores aptos a votar em Cacoal. Que esses 70 mil eleitores vá à urna, mostre o seu manifesto, escolham boas pessoas, que são 12 cadeiras, que estarão disponíveis lá, para que você ortogue o seu poder ali, para que essas pessoas tragam uma estrutura legal para Cacoal, que sejam Uhum. pessoas abertas a diálogos, mas não no interesse próprio, mas que ela consiga olhar o horizonte e ver qual é a necessidade dessa cidade. A cidade de Cacoal é uma cidade muito organizada, uma cidade bela, uma cidade que tem uma estrutura de crescimento imenso. Uma cidade agrícola, uma cidade que você anda pro lado do Cacau, seu Parque ali, você vê grandes plantios de soja, entendeu? Grandes fazendeiros ali produzindo soja. Temos horta, temos agroindústria. A gente tem que trabalhar, que o comércio nessa é pujante, nós precisamos fazer políticas públicas, atender todas as diversidades da nossa sociedade, do comerciante ao agricultor. Todo mundo seja inserido nas políticas públicas municipais. Que bom. E realmente eu creio que a saída é por aí. Não tem caminho que não seja esse.
pra gente, né? Sim. E eu acho bom as pessoas estar dispostas realmente a enfrentar isso. E uma coisa, então nós temos aqui o Carlos Henrique, que é funcionário municipal, o Carlos Henrique, que é advogado. Então, eu posso presumir que a partir disso você não tem interesse em ser um político profissional? Fazer Não, disso a sua profissão? não, de jeito nenhum. A política é uma ferramenta de transformação. Ela tem que Ah, ser usada em prol da sociedade. E quero contribuir. Estou aqui porque acredito que eu posso contribuir. uhum, E que os 12 que vão para lá também pense isso, que o que possam contribuir com a nossa sociedade, transformando ela, melhorando, trazendo benefício para toda a Cacoal. hum. Eu vou até fazer uma confissão aqui, Carlos. Eu não te conhecia, né? A gente se conheceu aqui. E ontem ou anteontem, falaram de você num grupo que eu estava, no grupo do Diego Maia. E a pessoa que te elogiou é alguém que a gente não vê muito elogiar, no sentido de que você não vê patrão ficar elogiando funcionário. Não. E ontem surgiu uma conversa, acho que alguém postou uma foto de um santinho, alguém falou, quem que é esse que eu não conheço? Aí alguém falou, é o rapaz lá da Secretaria de Obras e tal, menino muito inteligente. Aí, de repente, aí o Eleandro, conhece o Eleandro? Sim, conheço, um O grande Eleandro amigo. entrou no grupo e falou, olha, é um menino inteligente, capacitado, trabalhou comigo, uma pena que saiu para o concurso público, é advogado, é de Cacoal, é gente boa, né? E hoje eu estou conversando contigo aqui, né? Isso foi ontem ou anteontem, eu não lembro direito o dia. E isso prova e mostra pra gente que a conversa é de verdade, a proposta é de verdade, né? Tudo isso que você falou realmente coaduna com o que as pessoas falam de você sem você estar presente. E isso traz pra gente a certeza de que aquilo que eu falei, nós temos nesse pleito pessoas mais qualificadas disputando. A gente não tem mais aquela coisa, não tem tanto aquela coisa, os coronéis, aí é o cara, aí depois é o filho do cara, que são os políticos profissionais. E isso dá esperança pra gente Sim. de melhorar ainda mais, né? Muito obrigado, Carlos, pela sua participação aqui. Eu queria encerrar realmente falando do elogio que fizeram para você lá no grupo, né? E, como eu falei, de um chefe para um funcionário. A gente não vê muito isso, o chefe elogiar funcionário. E o Eleandro fez esse elogio a você lá no grupo. E a câmera está aqui, você pode falar para o nosso público aí quais são as suas propostas e realmente dizer para as pessoas o propósito de você tá aqui e tá colocando o nome e apreciação das pessoas. Pode ir lá para aquela câmera ali e falar com eles. Então, eu sou Carlos Henrique da Obra, sou filho dessa terra, sou apaixonado por essa terra, quero contribuir muito com a nossa cidade, né? Me coloquei à disposição da cidade de Cacoal, porque acredito na política como uma ferramenta de transformação, né? E a política ela pode trazer melhorias incríveis para nós, né? Não existe só a má política, existe a boa política que faz políticas públicas aí trazendo educação de qualidade, saúde de qualidade, vias de qualidade, né? As nossas ruas e avenidas com qualidade. É, a população de Cacoal merece o melhor, né? Então, por isso eu acredito estar capacitado para isso, né? Consigo ter o olhar nos quatro cantos da cidade, consigo ver a necessidade, a demanda e ouvir a população, porque o vereador é isso, né? Ouvir o que a população quer, levar essa demanda para o legislativo e tentar implementar, com diálogo responsivo com o executivo, implementar melhorias para a nossa cidade, né? Que a qual merece o melhor. E quero fazer parte do Legislativo Municipal, se assim Deus nos permitir. Ok. Obrigado, Carlos, pela presença, pelo nosso bate-papo aqui. Obrigado a você que esteve conosco até aqui, que acompanhou as propostas, pôde conhecer um pouco mais do Carlos. E você tem todas as ferramentas para fazer uma boa escolha. Nos vemos agora no próximo episódio do ElejaCast. Tchau, tchau.